que esteja tudo certo com você aí na sua casa. A gente vai ter um tempo de culto de forma virtual e queremos que você participe junto conosco desse momento, você e a sua família. Eu quero saudar todos vocês que nos assistem com aquele versículo que está em Mateus capítulo 18, no verso 20, que diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Esse é um versículo muito conhecido, mas que nessa época onde a gente está, de certa forma, isolado, ele faz muito sentido, porque Deus vai ao teu encontro aí na tua casa, onde quer que você esteja, e você não precisa ter receio de se achegar a Ele, de buscá-lo também nesse tempo de quarentena. Vamos cantar 2 canções e eu gostaria que você acompanhasse aí da sua casa junto comigo. A gente vai começar com Que Segurança. Sou a ti, Jesus,
gente também vai cantar a música 1, lembrando que apesar de a gente estar separado, nós somos um em Cristo. Olá, queridos! Estamos reunidos para mais um culto virtual e eu te convido a ficar confortável no seu sofá, reunir sua família e nesse momento vamos prestar culto a Deus. E como o nosso culto ele é mais completo hoje, nós vamos ter avisos e eu estou aqui para dar os avisos da comunidade. E tem coisas acontecendo, você pensou que não tinha avisos? Tem avisos, tem coisas para contar. Temos feito ações no grupo de voluntários, no grupo Situações, coisas bacanas estão acontecendo. Temos percebido esse movimento de Deus entre nós, de nos unir no cuidado de pessoas, gente costurando, gente ligando, fazendo um apoio para alguém, um cuidado, doando dinheiro, comprando comida, levando na serrinha, coisas bonitas têm acontecido e isso é motivo de a gente compartilhar, se alegrar e saber que Deus está movendo, né? A gente não está só em casa de quarentena. A gente está em casa de quarentena, mas a gente também está ouvindo a voz de Deus e fazendo movimentos de cuidado. E então eu quero contar para vocês que a diretoria está preocupada em manter as contas também em dia da comunidade.
que seja o salário do pastor Daniel, do Josiel, da Deise, que são nossos ministros da secretaria, pagar nosso aluguel, enfim, todas as contas fixas. Nós queremos ser uma igreja séria, que não atrasa suas contas, e a gente está levando isso com bastante responsabilidade. Queria compartilhar isso com vocês. E também dizer que qualquer um de vocês que estiver precisando de qualquer coisa, uma ajuda financeira que pode, nesse momento, né, acontecer, uma necessidade de um telefonema, de uma conversa, de uma oração, pode nos procurar. Nós queremos ser os braços que cuidam de cada um de vocês. Fiquem muito à vontade para me procurar o pastor Daniel, procurar a Carla, que é do acolhimento, Cláudia, enfim, todos esses queridos que estão aí disponíveis para acolher e encaminhar qualquer necessidade. Vocês também podem mandar mensagem para o Céu Te Comunica, o Romeu vai receber a mensagem e também vai encaminhar a demanda que vocês tiverem colocado ali para ele nessa mensagem. Então a gente aguarda o contato de vocês sobre qualquer necessidade. E por fim, eu quero falar com você, querido, que pode fazer sua contribuição, né, que nesse momento está com o seu salário ainda mantido, está com a sua atividade profissional acontecendo, e então você continua tendo condições de contribuir, de trazer sua oferta. Faça isso de uma maneira ainda mais cuidadosa, mais generosa, porque há irmãos que talvez não vão poder fazer isso nesse momento, e isso é muito valioso para que a gente consiga manter os nossos compromissos em dia, consiga cuidar de pessoas. Inclusive temos um movimento bacana aí que o Guinter tem nos trazido, nos desafiado para uma vida mais simples, uma vida que talvez tira coisas supérfluas, e que usa esse recurso que conseguiu nesse movimento de aprender a ter uma vida mais simples, poder abençoar alguém, poder compartilhar. E então eu trago esse desafio, esse convite, esse lembrete, né, que Deus nesse momento certamente espera de nós um compromisso ainda maior também na área financeira, que a gente dedique também essa área para o reino. A gente vai postar na sequência algumas informações sobre a situação financeira da CELT para que todo mundo fique informado. Se você quiser mais algum esclarecimento, pode nos perguntar, pode procurar o Ademir, a mim, qualquer pessoa da diretoria, e a gente faz questão de que você fique tranquilo sobre como está sendo gerido essa questão das finanças, dos recursos que são aportados na CELT. E por fim, eu peço que você também confira se sua transferência está em dia, que ele está programado, se você não está esquecendo disso, e que isso então aconteça para que a gente possa continuar nossas atividades, e que Deus, tenho certeza, vai multiplicar bênçãos entre nós também através das contribuições financeiras de cada um de vocês. Por fim, então, agora a gente segue o culto, estão dados os avisos, segue o culto com a mensagem do pastor Daniel, e eu deixo aqui meu abraço carinhoso para cada um de vocês, um abraço que eu gostaria que fosse presencial, eu espero que em breve seja, e estamos juntos, queridos. Senhor, a gente agradece por essa semana, a gente agradece por todos os momentos dessa semana que a gente pôde experimentar da Tua graça. Nos ajuda a perceber quando Tu fala conosco, quando Tu age na nossa vida, e que a gente possa ser grato a Ti por todas essas coisas. Também, Pai, nos ajuda a perceber os momentos onde o Senhor gostaria de nos usar, os momentos que o Senhor cria, para que nós também abençoemos a vida de outras pessoas. Esses momentos são muito importantes, e que através dessas ações a gente possa trazer glória para o Teu nome, e a gente possa viver uma vida mais próxima daquilo que Tu nos chama. Também a gente quer aqui falar sobre os nossos pecados, Pai, entregar eles para Ti, pedir perdão, principalmente aqueles pecados que nos distanciam daqueles que são mais próximos de nós, da nossa família, dos nossos amigos mais próximos.
E a gente quer pedir perdão, Pai, por todos esses momentos onde nós escolhemos fazer outras coisas, nós escolhemos fazer nossa própria vontade, nós escolhemos o entretenimento ou o egoísmo acima de te servir, acima de também poder cuidar de outras pessoas e poder testemunhar o Teu nome nessa terra de alguma maneira. Então, por favor, Senhor, nos mostra onde está o nosso pecado, nos mostra onde Teu Santo Espírito poderia agir na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir nesse mundo, e onde a gente pode mudar para ser mais parecido contigo, Pai. Nos ajuda a ter uma vida sincera de relacionamento contigo, uma vida onde a gente compartilha contigo o que temos vivido e te buscamos de uma maneira verdadeira. Além disso, também queria pedir pela palavra que Daniel vai trazer logo em seguida, que tu uses as palavras que ele vai nos falar para realmente tocar nosso coração e nos trazer para mais perto de ti, Senhor. Muito obrigado, porque tu ainda falas conosco mesmo quando a gente escuta não te ouvir. Então, abençoa essa palavra, Senhor, que a gente possa ouvi-la e refletir sobre ela durante a semana. Muito obrigado pelo teu amor e que ele sempre faça diferença na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Olá, meus irmãos, uma boa tarde, porque eu estou gravando à tarde, né? Mas se você está assistindo esse vídeo de manhã ou à noite, uma boa manhã e uma boa noite para você. A gente quer continuar na nossa reflexão que a gente tem feito nas últimas semanas, tentando pensar nesse período que a gente tem vivido e tentar aprender com tudo isso. Nosso desejo é de que a gente, de algum modo, possa sair desse momento de crise com aprendizados, com mudanças que Deus vai operando na nossa vida, no nosso coração e levando a sério as reflexões que o momento nos impõe. Por isso eu queria convidar você para que nós juntos pudéssemos buscar a presença de Deus, que junto a gente pudesse fazer uma reflexão séria, uma reflexão honesta sobre tudo isso que a gente está vivendo. E na semana passada, para quem ouviu a mensagem, para quem recebeu e pôde acompanhar a mensagem que nós enviamos, a gente falou um pouco sobre o tempo, de como lidar com o tempo. Falamos sobre o terceiro mandamento, sobre a questão do dia de descanso, e a gente refletiu sobre o porquê, sobre a razão de não termos tempo para descansar, ou porque nós não tínhamos tempo para descansar. Por que a gente vive numa vida tão estressada, por que a gente se sobrecarrega com tanta ansiedade, por que nós somos tão prisioneiros do relógio. E a gente abordou isso a partir de uma questão muito forte na nossa cultura, no nosso contexto, em que as pessoas e nós mesmos muitas vezes acreditamos de que tempo é dinheiro. E a nossa falta de tempo ela está profundamente relacionada aos nossos valores, aquilo que a gente dá importância, aquilo que a gente não considera importante. E a gente viu que isso acaba revelando, trazendo à tona quem é o nosso verdadeiro Deus e revela possivelmente nossa idolatria. Em segundo lugar, dentro dessa reflexão, a gente também viu que o que nos move em grande medida são os nossos desejos, uma ideia mundana no sentido desse sistema, desse mundo corrompido e que mergulhou na realidade do pecado, do afastamento de Deus. Por isso mundana não no sentido de que a criação de Deus é má, mas mundana no sentido de que o produto das nossas ações acabam resultando em coisas semelhantes a Babel. Nós construímos sistemas corrompidos porque o pecado habita em nós. E nesse sistema mundano,
a felicidade está relacionada ao poder de consumo, entre outras coisas. E por isso, em muitos momentos, o que nos move é a ganância e não a fé. E ganância aqui, como eu descrevi na semana passada, no sentido de essa constante insatisfação da nossa alma com o que nós temos, esse desejo insaciável de sempre querer mais, de sempre querer dar um passo a mais na direção material da vida. E nós concluímos então que nós somos materialistas e nós vivemos como se Deus não existisse. E isso é um grande problema, porque o terceiro mandamento que fala de descanso, ele santifica um dia, ele separa um espaço de tempo para Deus ser adorado. Ele faz parte da primeira tábua dos mandamentos que se refere à nossa relação com Deus. Ele é um mandamento para nós e para o nosso bem, mas ele também se refere à nossa relação com Deus. E por isso ele toca em todas essas questões que se referem quem é verdadeiramente o nosso Deus, quem são os nossos ídolos e assim por diante. E hoje a gente quer, de alguma forma, dar um passo seguinte nessa reflexão, a gente quer caminhar em uma direção não igual, mas parecida, que tem uma conexão com toda essa realidade. Quando a gente identifica os ídolos da nossa vida, a gente precisa tomar atitudes, a gente precisa encontrar formas de renunciá-los. E a gente precisa passar a se submeter a quem, de fato, nós devemos adoração. A gente precisa passar a adorar e viver, de fato, para aquele que é o nosso Deus. E hoje eu gostaria de refletir com você sobre o fato de que Jesus, por exemplo, no Sermão da Montanha, descreve o dinheiro como um deus rival. Ele chama dinheiro de mamon, e é muito interessante que no texto grego ali aparece um artigo definido. Ele não é, e esse artigo definido no grego ele é usado quando você se refere à pessoa. Jesus personifica o dinheiro. Ele de fato está chamando o dinheiro como se ele está se referindo ao dinheiro como se o dinheiro tivesse personalidade, como se o dinheiro tivesse vontade própria. E isso é muito interessante, porque é justamente esse o conceito, por exemplo, que nós temos nas Escrituras de potestade. O que é uma potestade? É justamente uma coisa imaterial e impessoal que adquire personalidade no modo como nós lidamos com ela. Isso é uma potestade. E hoje a gente quer conversar um pouco sobre como a gente pode descomplicar a nossa vida, como a vida pode se tornar mais simples, como a vida pode se tornar mais fácil, como a vida pode se tornar menos complicada. E eu acho que para descomplicar a vida, eu vou apontar para duas direções nessa reflexão. Em primeiro lugar, a gente precisa de uma mudança de cosmovisão. Já falei sobre isso na semana anterior. A gente precisa permitir que o Evangelho se transforme na narrativa que determina a nossa vida e as nossas escolhas. E não o materialismo, por exemplo, que costuma ser o que realmente define o que nós queremos, as nossas prioridades, define o modo como nós usamos o nosso tempo, porque tempo é dinheiro, e também define o modo como nós gastamos o nosso dinheiro, porque dentro do materialismo a gente acredita que o poder de consumo é que nos traz felicidade, e isso determina o modo como nós usamos os nossos recursos financeiros. E a gente quer fazer uma reflexão muito honesta e sincera em relação a esse assunto. Em segundo lugar, a gente precisa, como cristãos, desenvolver, vou usar uma palavra um pouco mais difícil aqui, uma ortopraxia. Ortodoxia significa quando você tem uma doutrina correta. A ortopraxia se refere a uma prática coerente com essa doutrina correta.
E às vezes nós temos uma ortodoxia, nós confessamos a Jesus corretamente, teologicamente bem fundamentados, mas a nossa prática, ela não expressa o que a gente diz que crê. Portanto, quando a gente tem a capacidade de deixar com que a nossa cosmovisão, nosso jeito de entender a vida e lidar com a vida, ela seja reconstruída pelo Evangelho, isso também tem que gerar uma ortopraxia, tem que gerar uma prática condizente com essa nova cosmovisão, com esse novo jeito de pensar. E a gente vai caminhar nessa direção, e eu gostaria de começar hoje lendo com vocês o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, os versículos 3 e seguintes, uma palavra que você com certeza já conhece, já ouviu, mas eu gostaria de ler e também de comentar alguns versículos dessa palavra de Deus. Então, se você tem uma Bíblia consigo, quiser acompanhar, fique à vontade, senão você pode prestar atenção na leitura do texto, ok? Então, versículo 3 do capítulo 6 diz: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas. Queria chamar a atenção aqui que o apóstolo Paulo está falando de sã doutrina, mas uma sã doutrina que é ensinada segundo a piedade. O que é a piedade? É o exercício da espiritualidade. É a sã doutrina colocada em prática. É a maneira como essa sã doutrina se aplica na vida. E por isso ele tá querendo dizer aqui que os falsos mestres, eles não apenas torcem a doutrina, mas torcendo a doutrina, e às vezes não é exatamente a doutrina em si que é torcida, mas ela é ensinada não de acordo com a piedade, não com uma aplicação prática que resulte nos frutos que se espera de alguém que conhece o Evangelho. Então ele fala aqui de contendas de palavras, de discussões teológicas sem nenhum tipo de finalidade, que acabam gerando brigas, discussões, mas que não levam as pessoas a lugar nenhum. Enfim, na época havia os seus assuntos que geravam esse tipo de discussão, no nosso tempo poderiam haver outros assuntos. Ele continua dizendo no versículo 5, atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privadas da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. É muito interessante que ele percebe, o apóstolo Paulo aponta de que os falsos mestres de maneira geral e aqueles que ensinavam falsas doutrinas, uma das formas de reconhecê-los era através da sua ganância. Quando em 2 Coríntios o apóstolo Paulo fala, por exemplo, de falsos apóstolos, uma característica que ele aponta dos falsos apóstolos era o interesse em colocar os coríntios do lado deles para poder se aproveitar financeiramente das pessoas. E isso continua sendo um critério muito importante também nos dias de hoje para você identificar onde se prega o Evangelho de maneira reta, onde existe alguém anunciando o Evangelho por amor ao Evangelho, ou se existem outros interesses além desses de, às vezes, se aproveitar das pessoas, né? Falsos mestres às vezes falam coisas corretas do púlpito, mas pecam nessa coisa de que esse ensino não é segundo a piedade, não gera uma espiritualidade condizente com o Evangelho, porque eles mesmos entendem que a piedade é uma fonte de lucro, é uma forma de conquistar algo para si mesmo. É uma forma de algum modo, manipular as pessoas em benefício próprio. E o apóstolo Paulo está dizendo que não. E aí ele continua dizendo assim, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Quando a pessoa está contente, como o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, aí a piedade é uma grande fonte de lucro.
porque ela não visa de fato o lucro, porque ela já está satisfeita na graça de Deus e na misericórdia de Deus, naquilo que Deus dá. E ele diz no 7, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. É uma palavra, com certeza, nada agradável no nosso tempo, nos nossos dias, em que a gente entende que necessita e precisa de tantos confortos e tantas coisas e tanta capacidade de consumo. O apóstolo Paulo vir até nós e dizer assim, olha, se vocês têm o que comer e com o que se vestir, tá legal, fiquem satisfeitos com isso. De fato é um desafio grande para nós, para mim, talvez para você não seja, para mim é uma palavra extremamente desafiadora que o apóstolo Paulo coloca diante de mim e acredito que diante de você também. E aí ele continua dizendo no versículo 9, os que querem ficar ricos, os que transformam a sua vida, querer ficar rico, esse é o desejo que a pessoa tem. E quando a gente coloca um desejo, assume o controle da nossa vida, isso se transforma numa prioridade. E essa prioridade, ela vai ocupar o melhor do nosso tempo e ela vai ocupar o melhor dos nossos recursos, certo? E por isso que Jesus, em certa feita, no Sermão da Montanha, diz, busquem em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas, porque ele sabia que onde nós colocarmos o nosso foco, ali estará o nosso grande tesouro. Ali estará o nosso maior valor. É por isso que também no mesmo Sermão da Montanha, Jesus diz, vocês não podem servir a Deus, a Mamon, a essa potestade personalizada, que tem vontade própria, que convence, que arrasta, que manipula, e a Deus. Porque ou vocês vão agradar a um, ou vocês vão agradar a outro. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim, aonde está o teu desejo? Aqueles que colocaram o seu desejo na ideia de ficarem ricos, na ideia de terem riqueza, de fazer da sua vida uma busca por isso, ele diz, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens, as pessoas, a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, diz o apóstolo Paulo, a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. É interessante, o apóstolo Paulo parece viver num outro planeta, você não concorda comigo? Ele diz que o dinheiro pode se transformar numa fonte de sofrimento e de muitos males. A grande maioria de nós acredita que é justamente ao contrário, ou não? Nós acreditamos no oposto, que o dinheiro vai resolver todos os nossos sofrimentos e todos os males que nos oprimem e nos apertam, o dinheiro pode resolver. Mas esse é um grande sinal da nossa idolatria e do quanto a gente confia no dinheiro e não em Deus. É por isso que o apóstolo Paulo tem tanta liberdade para dizer o que ele diz. Eu quero dar um pulo aqui agora, seguindo adiante. No versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza. Bom, nós nesse tempo que nós estamos vivendo, a gente percebe o que significa a incerteza da riqueza. Nesse momento, a gente de novo tem condições de perceber do que o apóstolo Paulo está falando. De que agora, nesse momento, de repente a riqueza se torna um valor incerto. Mas em Deus, que tudo provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras,
generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. E até aqui eu deixo essa leitura. Queridos, eu quero... falei algumas coisas em relação ao texto, fiz alguns comentários em relação ao texto, e eu queria falar basicamente de um exemplo de como princípios como o apóstolo Paulo aponta aqui foram praticados por um homem que viveu no século XVIII, um homem chamado John Wesley. Ele foi fundador do movimento metodista, e o movimento metodista foi responsável por um dos grandes avivamentos da Europa, especificamente na Inglaterra, ali no século XVIII. O movimento metodista, alguns historiadores apontam o papel do movimento metodista como tendo sido muito importante para que, entre outras coisas, a Inglaterra, naquele período pós-revolução industrial, não entrasse numa guerra civil, porque havia muitas pessoas empobrecidas. Houve um êxodo rural muito grande, foi um momento de transição entre o velho jeito rural de se viver dentro da Europa, né? E as pessoas começaram a migrar para as cidades, onde foram instaladas indústrias e começaram a se produzir produtos em larga escala. E isso gerou uma classe de pessoas extremamente ricas e um outro grupo de pessoas extremamente pobres, as cidades incharam, cheias de mendigos, de alcoólatras, com muita violência. Era um quadro muito terrível. Ainda não haviam direitos trabalhistas, então, para sobreviver, muitas famílias começaram a trabalhar, homens, mulheres, crianças, 10, 12 ou mais horas por dia. Isso causou vários tipos de colapsos, e é nesse contexto que eclode o movimento metodista, e eles foram responsáveis por muitas reformas sociais, e também foram porta-vozes muitas vezes também de conquistas de direitos dos trabalhadores, para que essas situações fossem amenizadas e as pessoas fossem tratadas com dignidade. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre o John Wesley e a sua relação, como ele lidou com o dinheiro. Talvez uma coisa que seja pouco conhecida é que John Wesley, embora tenha sido um pregador, ele se tornou no seu tempo, por causa da venda de seus livros e panfletos, em um dos homens mais ricos da Inglaterra. Ele se tornou um dos homens mais ricos da Inglaterra naquele tempo. Ele viu o movimento do metodismo que fundou, ele e os seus irmãos, e eles se tornaram quase 1 milhão de pessoas, se tornou um movimento muito grande. Porém, nos últimos anos, Wesley ficou muito triste e pessimista em relação ao movimento. Os seguidores não tinham mais fervor e amor pelo Senhor, o que se demonstrava, segundo Wesley, de diversas maneiras, entre as quais ele apontava a indisposição de visitar e ajudar os pobres e necessitados. Wesley temia que o Senhor não estivesse mais no meio deles, que o povo tivesse abandonado o seu primeiro amor e que talvez seus labores de uma vida inteira fossem perdidos. Wesley atribuiu nos seus últimos escritos essa frieza espiritual e esse afastamento de Deus principalmente ao crescimento de riquezas e possessões. Ele percebeu, ele notou que o nível econômico médio dos metodistas havia melhorado mais de 10 vezes em relação ao princípio do movimento. No início eram quase todos pobres, e depois a condição de vida deles foi melhorando muito. E parecia-lhe que quanto mais dinheiro tinham, menos amavam ao Senhor, menos disposição tinham, entre outras coisas, para auxiliar os necessitados. Você já viu alguma coisa parecida com isso? Isso faz com que você se identifique com alguma coisa? Wesley pregava muito sobre o uso correto do dinheiro e de como somos apenas despenseiros de Deus. Somos responsáveis por essa
despensa de Deus. Nós distribuímos os tesouros que pertencem a Deus. O propósito de Deus em nos abençoar financeiramente é para podermos compartilhar com aqueles que não têm. Deus nos abençoa para que abençoemos outros. Segundo Wesley, gastar em coisas supérfluas, além do básico necessário, ele entendia assim, significava o mesmo que roubar a Deus. Roubar a despensa de Deus. Usar a despensa de Deus de uma maneira indevida. Mas ele não só pregou, mas ele viveu esse princípio na prática. Vocês lembram que eu falei antes que ele se tornou um dos homens mais ricos da Inglaterra no seu tempo. Naquela época, uma pessoa vivia bem com um valor de 30 libras por ano. Uma pessoa que ganhasse esse valor vivia bem. E Wesley começou ganhando como professor universitário mais ou menos essa quantia. Um dia, porém, ele percebeu uma empregada doméstica que não tinha agasalho suficiente para o inverno. E ele não tinha nada para dar para ela, porque ele já tinha gastado todo o seu dinheiro com coisas para si. E isso fez com que ele se sentisse fortemente repreendido por Deus como um mau despenseiro dos recursos dele. Daí em diante, Wesley reduziu ao máximo suas despesas para poder distribuir mais, para poder dar mais. Ele não começou a diminuir as suas despesas para poder guardar mais, para poder poupar mais, para fazer uma poupança maior, mas para poder dar mais, para poder distribuir mais. Com o tempo, a sua renda anual passou de 30 libras por ano para 90, depois para 120, e mais tarde ele chegou a ganhar anualmente 1.400 libras, o que era muito dinheiro. Entretanto, nunca deixou de viver com as mesmas 30 libras com as quais ele vivia desde o início da vida. Segundo seu próprio testemunho, ele nunca teve mais do que 100 libras nas suas reservas. E ele ensinou que quando a renda do cristão aumentasse, deveria aumentar seu nível de ofertas, não seu nível de vida. Quando morreu, Wesley deixou apenas algumas moedas nos bolsos, nas gavetas e os livros que possuía. A grande maioria das 30.000 libras que ele ganhou durante sua vida com panfletos e livros que ele produzia foi doada a pobres e necessitados. E Wesley nos deixou alguns princípios. Eu gostaria de citar aqui 5 princípios a respeito da lida com as finanças que ele nos deixou, que eu gostaria de citar nesse momento. Primeiro princípio, ele disse: Deus é a fonte de todos os recursos do cristão. Ninguém realmente ganha dinheiro por sua própria esperteza ou diligência, pois Deus é fonte de toda energia e inteligência. Se nós temos, foi porque Deus nos deu. Esse princípio é fundamental. Se nós temos, foi porque Deus nos deu. Se foi Deus que nos deu, então existem outras responsabilidades associadas. Em segundo lugar, ele dizia: os cristãos terão de prestar contas a Deus pela forma como usam ou usaram o seu dinheiro. No espírito da parábola dos talentos, ele dizia que nós teremos que, já que o dinheiro não é nosso, já que ele é uma dádiva de Deus, já que a gente entende que tudo vem de Deus e deve glorificar a Deus, Deus então vai também nos pedir contas. O que você fez com o que eu te dei? Como você usou aquilo que eu coloquei na tua mão? De que maneira você usou o dinheiro que é meu e não seu? São perguntas que um dia nós teremos que responder diante de Deus. E hoje a gente pode arrumar muitas desculpas para responder essa pergunta. Mas diante de Deus eu acredito que boa parte das nossas desculpas se desfarão em cacos, mesmo antes que Ele nos pergunte essas coisas. Em terceiro lugar, ele dizia: os cristãos são mordomos do dinheiro do Senhor. Somos apenas agentes dele
para distribuí-lo de acordo com a sua direção. Portanto, não temos condições de fazer algo contrário à sua vontade. E aqui eu engato o fato de que às vezes a gente pensa assim, né? Falamos às vezes em dízimo. Deus está interessado no dízimo, em 10%. 10% é de Deus. Não, 100% é de Deus. 10% a gente devolve para sustentar o trabalho do reino através da nossa comunidade local. Esse é um princípio bíblico, né? Que não precisa ser seguido numa risca numérica, porque pela graça a gente pode ultrapassar esse valor. Mas Deus está interessado no que nós fazemos com 100% do nosso dinheiro. Os outros 90% não significa que se eu dou 10%, os outros 90% eu decido o que eu vou fazer. Os outros 90% precisam ser gastos também de acordo com a vontade de Deus. E isso é muito importante que eu e você saibamos. Em quarto lugar, Deus concede dinheiro aos cristãos para que o repassem àqueles que têm necessidade. Usar esse dinheiro para nós mesmos é roubar de Deus. Era isso que Wesley dizia. Deus nos concede recursos para que a gente possa ser generoso com as outras pessoas. Acredito que o apóstolo Paulo concordaria com Wesley. O cristão não tem mais direito de comprar algo supérfluo para si mesmo do que tem de jogar o dinheiro fora. Esse é o quinto princípio que ele aponta aqui. Ele diz assim, quando a gente compra algo que é completamente supérfluo, sabendo que tem pessoas no nosso entorno que necessitam de recursos para sua sobrevivência, a gente está fazendo uma coisa tão correta quanto rasgar dinheiro. Bom, eu diria assim, antes de você qualificar o Wesley de radical, de legalista, eu gostaria de lembrar o que eu disse no início, a gente lembrar que o movimento metodista, a partir desses conceitos e práticas, eles mudaram a história de um país. Isso foi resultado de um avivamento, um profundo encontro com Deus resultou numa ética desse tipo, que hoje pode nos parecer assim radical, legalista, talvez porque ela denuncie o quão superficial é a nossa relação com Deus e o nosso compromisso com Deus, que não consegue atingir o modo como nós usamos os nossos recursos financeiros. Wesley não tem uma opinião sobre esse assunto mais radical do que o apóstolo Paulo, como a gente leu no início aqui, ele disse, tendo que comer e com o que se vestir, estejamos satisfeitos. O apóstolo Paulo também tinha uma opinião radical sobre esse assunto. O desafio de uma vida mais simples significa um chamado para uma vida mais generosa. Esse é o objetivo de levar uma vida mais simples. Não é simplesmente adotar um modo de vida alternativo. É adotar um modo de vida alternativo porque a gente deseja abençoar outras pessoas. Porque a gente deseja ser bênção na vida de outras pessoas. É por isso, não é um convite para ganhar menos dinheiro. Eu espero que você ganhe muito dinheiro. Eu também espero ganhar muito dinheiro, embora provavelmente isso não vai acontecer na minha área. Mas se isso fosse acontecer, o objetivo disso seria para que nós tivéssemos condições de poder aportar mais na vida de outras pessoas, que a gente pudesse ajudar mais aqueles que passam necessidade ao nosso redor. Concluindo, pensar em um estilo de vida simples significa pensar exatamente o que Wesley pensou. Com quanto eu preciso para viver? Para viver dignamente, para pagar minhas contas, para sustentar os filhos, para ter uma vida digna. E quanto eu poderia aportar na vida de outras pessoas vivendo essa vida simples? Eu faço assim uma pequena provocação encerrando essa mensagem. Eu fico pensando assim, sabe,
E se ao invés da gente comprar um carro de 120 mil reais, a gente comprasse um carro que faz a mesma coisa, pela metade do preço? E, sei lá, por exemplo, pegasse essa diferença de 60 mil reais e pagasse uma faculdade para um menino ou para uma menina lá do morro. Você já pensou o que poderia acontecer na vida dessa pessoa? Você já pensou que diferença isso poderia provocar na vida daquela pessoa? Quanta gratidão isso ia gerar, que transformação isso poderia significar? E o quanto essa gratidão ia gerar nesse profissional que ia se formar e que ia ter uma condição melhor, que ia poder romper com um ciclo de pobreza na qual ele está preso, pelo contexto no qual ele nasceu, o quanto ele não teria gratidão para fazer a mesma coisa que fizeram com ele, com outras pessoas que vêm do contexto em que ele está. E você já pensou se 2 de nós resolvessem fazer a mesma coisa? E ao invés de termos 60, nós tivéssemos poupado 120 mil, de repente nós descobriríamos uma mãe solteira, também num morro desses, que tem 4 filhos para alimentar, mas que tem que pagar aluguel, e por isso mal tem tempo para dar para os filhos, porque ela tem que trabalhar de segunda a segunda, fazendo faxina em casas, para que os filhos tenham o que comer e ela tem que dar conta desse aluguel. Nós poderíamos tirar essa pessoa dessa condição e dar uma condição melhor para ela e oferecer a ela a condição de ser mãe, de dar tempo aos seus filhos e dar a ela a condição de dar algum embasamento para essas crianças, para elas não crescerem nas ruas e não se tornarem alvos fáceis dos traficantes que estão lá, prontos para colocar um dinheirinho fácil na mão desses meninos e transformá-los em seus instrumentos para entrega, venda das drogas, para avisar quando a polícia está subindo, e etc, e etc, e etc. Quanta diferença nós poderíamos fazer? Você sabe quanto custa para você fazer parte, por exemplo, de um programa como o da Visão Mundial, que adota crianças em situação de risco no Nordeste, em várias regiões do nosso país e ao redor do mundo, porque é uma organização internacional? Sabe quanto custa para adotar uma criança e auxiliar uma organização como essa a fazer a diferença numa vida assim? R$50 por mês. É o seu lanchinho, é o café que você toma. Você vai na cafeteria em algum momento por aí, senta para comer um biscoito, pede um café, um cappuccino, quando você vai pagar a conta deu R$50. E por isso tudo fica o nosso desafio. Eu quero dizer com todo o meu coração aqui, essa é uma palavra que vale para mim também, eu não estou pregando só para você, estou pregando para mim mesmo, essa é uma palavra que começa valendo em mim também, com toda certeza. Não falo a você como se já fizesse isso tudo, como se soubesse tudo, mas queridos, é verdade, o reino de Deus ele não avança porque nós somos idólatras. O reino de Deus não avança porque nós somos idólatras. Não existe como amenizar isso. Quando nós nos convertermos, quando nós de fato entregarmos o nosso coração para o Senhor Jesus, o reino de Deus vai avançar. O reino de Deus não avança porque nós não renunciamos ainda aos nossos ídolos. Eu quero convidar você, eu tenho feito essa reflexão para mim também e comigo mesmo. Eu tenho olhado para o meu coração e tenho pedido que Deus me ajude a identificar e a renunciar aos meus ídolos. E nós estamos vivendo um momento propício em que a situação faz com que os nossos ídolos fiquem desmascarados, eles saltam para fora, eles saem de trás das suas fachadas religiosas que nós mesmos construímos para eles. Mas é bom isso, é bom. Crises são boas, sempre são boas, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para o bem.
Por isso, querido, Deus te abençoe, que você possa também refletir, que nós possamos pensar, que a gente possa caminhar juntos. Vamos orando, vamos pensando e vamos deixando com que o Espírito Santo nos mova a mudanças e a arrependimento. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, te damos graças nesse momento porque nós mesmo na situação que vivemos podemos viver em comunidade, ser comunidade de uma forma diferente, uma forma que a gente jamais imaginou, mas continuamos juntos e unidos em Ti, Senhor. Queremos te pedir nesse momento por todos que estão vivendo uma situação econômica precária, em especial os venezuelanos que escolheram esse país para viver, que eles possam passar por esse momento e prosperar no país que tem os acolhido, no país que eles escolheram viver. Te pedimos também pelos infectados pela Covid, pelo coronavírus, para que encontrem cura, especialmente os do grupo de risco que tem sofrido e tem estado com medo. Ajuda, Senhor, também que os cientistas, que aqueles que pesquisam, encontrem vacinas e curas o mais breve possível. Te pedimos também pelos profissionais da saúde, em especial o Luciano, a Gisela e tantos outros, que estão na linha de frente dessa batalha e estão sempre expostos a uma carga viral muito forte. Protege o Senhor, protege suas famílias, que eles possam auxiliar na cura de muitas pessoas. Te pedimos também pela Daniela, que o tratamento que ela está fazendo dê resultado, Senhor, que seja logo e que ela possa voltar à vida normal, à vida em comunidade, com muita alegria junto da família dela. Queremos também te pedir de forma especial pela Tine, pelo Rodrigo e pela Maria, que perderam pessoas tão queridas, pessoas muito importantes nas suas vidas. Senhor, dá consolo a essas famílias, que o Teu Espírito esteja com cada um deles, que eles possam viver a lembrança das pessoas que fizeram diferença nas suas vidas, que as famílias em geral possam passar esse momento de luto sempre com esperanças em Ti, Senhor. Senhor, agora invoco a Tua bênção. Senhor, abençoa-nos, guarda-nos, faz resplandecer Teu rosto sobre nós e nos dê paz, nos dê consolo, nos dê alegria, nos dê esperança neste momento de tanta angústia, nesse momento tão diferente. Em nome de Jesus, amém.